E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre como dar um verdadeiro upgrade no processo de vendas de lojas de decoração de alto padrão. Vamos mergulhar numa ferramenta que foi pensada, sabe, desenhada para o ecossistema da Hunter Douglas e que basicamente transforma aquela complexidade do dia a dia em uma operação bem mais simples e, claro, muito mais lucrativa. Bom, vamos começar com uma pergunta bem direta, daquelas que fazem a gente pensar. Porque, para muitas lojas, a gestão desses parceiros, os arquitetos, os especificadores, é exatamente onde as maiores oportunidades acabam se perdendo. É uma relação que define o sucesso do negócio, mas que raramente é gerenciada com a precisão que ela merece, né? E isso leva a gente direto para o coração do problema, para o dilema que todo lojista de alto padrão enfrenta. Não é só vender um produto, é gerenciar todo um ecossistema de projetos, de relacionamentos e de um monte de dados que, na maioria das vezes, parece um verdadeiro caos. A realidade de muita loja de ponta é, acredite, surpreendentemente artesanal. A gestão toda depende daquela planilha de Excel que ninguém atualiza, da memória do vendedor sobre o que um arquiteto gosta e de uma boa dose de intuição para saber onde focar os esforços. E esses métodos acabam gerando umas dores de cabeça bem conhecidas. Orçamentos que demoram horas para sair, relacionamentos super importantes que ficam só na cabeça de uma pessoa, a gente não consegue saber a taxa de conversão real e o pior de tudo, vendas que escapam por entre os dedos só porque faltou um processo de follow-up mais organizado. E olha, essa frustração é a geral. Um lojista resumiu isso aqui de um jeito perfeito. Essa bagunça, essa desconexão entre as ferramentas, cria ilhas de informação. E aí fica impossível ter uma visão estratégica do negócio e tomar decisões mais assertivas. Certo, agora que a gente já entendeu bem o problema, vamos focar na solução. E vamos começar pelo ativo mais importante de todos, o arquiteto, o especificador. A grande virada de chave é parar de ver esse profissional como um cliente final e começar a tratar ele como um verdadeiro canal de vendas, um canal estratégico e recorrente. E é exatamente aqui que entra o conceito de gestão 360 graus. É uma mudança de mentalidade mesmo. Em vez de só registrar um nome numa lista, o sistema passa a acompanhar a jornada completa do arquiteto com a sua loja, medindo o que realmente importa para o negócio. Agora, o mais legal desse slide é ver como isso funciona na prática. O sistema deixa a gente classificar os parceiros, analisar a performance real para saber quem é fiel de verdade e quem só especula, engajar de um jeito personalizado e, o que é fundamental, agir para reter aquele parceiro que está sumido. E o resultado é esse que a gente está vendo. A gente para de adivinhar e passa a ter acesso a métricas claras, dados que mostram na nossa cara quais arquitetos trazem mais retorno, quais vendedores convertem mais e até quais produtos são os mais estratégicos. Vamos para a próxima grande dor, o orçamento. A gente sabe que entre 70% e 80% do tempo de um vendedor pode ir embora só nessa tarefa. A proposta aqui é bem simples, transformar esse gargalo num diferencial competitivo. Olha, o contraste é gritante. A gente sai de um processo manual, lento, que gera dados que morrem ali mesmo, para um sistema que cria propostas incríveis em minutos, com a cara da sua loja e onde cada orçamento que você gera alimenta a sua inteligência de negócio. E a interface mostra bem essa simplicidade. Dá para montar propostas super complexas, sabe? Especialmente com produtos como cortinas, que exigem um monte de cálculo e detalhe. Você pode adicionar várias opções sem aquela confusão de valores e organizar tudo por ambiente. O resultado é uma experiência muito mais profissional, tanto para o cliente quanto para o arquiteto. Então, o ponto crucial é esse. A gente está falando de um ganho de eficiência de até 10 vezes. Imagina só o que a sua equipe de vendas poderia fazer com todo esse tempo livre. Mais prospecção, mais relacionamento, mais vendas. E essa parte aqui é quase mágica. O sistema avisa o vendedor direto no WhatsApp no exato momento em que o cliente abre a proposta. O follow-up deixa de ser aquele tiro no escuro e vira uma ação precisa, no momento de maior interesse do cliente. É incrível! Agora vamos avançar um pouco e ver como tudo isso se encaixa especificamente no universo dos lojistas Hunter Douglas, porque é aqui que a ferramenta fica ainda mais poderosa. Esse ponto aqui é fundamental. Não é só uma ferramenta que funciona junto, é a solução oficial. E o que isso quer dizer? Quer dizer alinhamento total com os processos, os produtos e os programas da marca. Garante uma operação sem nenhum atrito. Essa integração nativa significa que os sistemas conversam entre si sozinhos. Acabou aquela história de exportar e importar dados ou de digitar a mesma informação duas vezes. A informação simplesmente flui da sua loja para a fábrica de forma automática e confiável. E os benefícios práticos são imediatos.
Seus orçamentos Hunter Douglas ficam sincronizados. A gestão dos pontos para o programa de fidelidade PHD fica muito mais simples. Chega de controlar isso em planilha. E você passa a ter uma visão única e confiável de toda a sua operação de vendas. Adeus divergência de dados. E para fechar, vamos ver o resultado final de toda essa estrutura. A capacidade de transformar aquela informação toda espalhada em inteligência de negócio de verdade, que a gente pode usar. A mudança é essa: sair de uma gestão reativa, baseada no faturamento do mês passado e no instinto, para uma liderança proativa, que consegue antecipar tendências e otimizar os processos com base em dados concretos, em tempo real. E o acesso aos dados é completo. Desde aquela visão macro, de cima, da saúde do seu pipeline de vendas, com as taxas de conversão de cada etapa, até a análise detalhada da performance individual de cada vendedor, com metas, ticket médio, tudo. Com tudo isso, aquelas perguntas que antes eram difíceis ou até impossíveis de responder ficam claras. Você consegue, com toda a confiança, identificar quem são os seus campeões de venda, entender a lucratividade real dos seus produtos e otimizar cada pedacinho do seu processo comercial. E para terminar, eu deixo essa reflexão. No mercado tão competitivo como o nosso, gerenciar um negócio sem dados precisos não é só ineficiente, é um risco. O verdadeiro custo não está na ferramenta que organiza, mas sim na oportunidade que a gente perde todos os dias por não ter clareza.